Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Aliás, o canal do YouTube da TV Unifra, você pode também acompanhar outros programas da TV Unifra. Hoje aqui no Central do Esporte está junto comigo, ele está começando a aparecer agora na tela, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, Gerta. Recomeçando, retocando depois de uma semana. Depois daquela tragédia, uma semana já, né? Exatamente uma semana, né? E que foi muito forte, né? E ainda está sendo, a gente está em meio agora à decisão da Copa do Brasil, a gente está em meio à última rodada do Brasileiro, que dentro de campo deve se decidir no próximo domingo. A gente sabe que vai ter a questão judicial no STJD ainda, mas parece que não é a mesma coisa, sabe? Não, a gente ainda que trabalha com esporte está retomando, mas uma semana muito pesada, muito difícil. Vai levar um tempo com certeza para a gente conseguir se restabelecer e conseguir olhar o futebol de certa forma, em todos os esportes da maneira como a gente olhava. Vai levar um tempo com certeza. E olha, ele trabalha há um tempo também com voleibol aqui em Santa Maria e é o nosso convidado de hoje aqui no Central do Esporte, professor Jean-Pierre Chagas Ávila. Acertei, professor? Certo. Acertei. Tudo certo contigo, Jean? Tudo certo. Cada vez mais tentando fazer com que o esporte de Santa Maria e o voleibol de Santa Maria desponte. Não só em Santa Maria, mas também no cenário do estado. Nós não tivemos oportunidade de conversar, Jean, sobre essa tragédia envolvendo a Chapecoense contigo. Como é que você viu o estudo? Como é que foi para o pessoal da AVF lá? Porque o pessoal da AVF não chega a viajar de avião, mas viaja, tem deslocamento, famílias que ficam naquela ansiedade, né, sobre as meninas e tudo mais. Como é que foi para vocês lá, hein? Primeiro, particularmente em 88, meu estágio profissional foi em Chapecó, com a equipe profissional de vôlei naquela época lá. Então eu também tenho uma certa ligação com a cidade, com algumas pessoas de lá. Nós, que bem falaste, né? As equipes da VF não se deslocam de avião, mas a cada partida eu sei da responsabilidade que nós temos e eu entendo muito bem a preocupação dos pais, né? Porque é uma ida e a gente não sabe se vai chegar. Então, todos os esportistas sabem disso, né? Que viajam, que deixam suas famílias. Então, eu entendo muito bem como é preocupante a situação e mais chateado pelo que aconteceu em Chapecó, né? Nós da AVF, nós estamos encerrando as atividades agora em dezembro, então eu não tive contato ainda com as meninas. A equipe adulta já encerrou as atividades, mas as equipes categorias de base ainda não. Então quem teve um contato mais próximo com as atletas foi o Maurício Fruete, foi o Juliano Guimarães, que são os técnicos das categorias de base. Nós sim, os técnicos, nós nos reunimos. E óbvio, o comentário não teria como fugir desse assunto. Perfeito. O Central do Esporte desta terça-feira também vai falar sobre cinema e futebol. No segundo bloco nós vamos ter aqui os idealizadores, José Quintana Júnior, professor Gia, do curta De Pai para Filho. Muito legal, você que está nos acompanhando, não pode perder o segundo bloco também do Central do Esporte, esse assunto então para daqui a pouco. Professor Jean, vamos abrir os trabalhos então com o professor Jean. Gostaria que você fizesse uma avaliação, Jean, dos trabalhos da AVF em 2016, mas principalmente pelo fato de que você teve aí, na seleção do campeonato estadual adulto feminino, a Priscila Bolzan como eleita como a melhor bloqueadora, né? E a gente tem aí também a Vitória Zamberlan da Silva, que ao que tudo indica, está indo jogar em Santa Catarina. Tipo, você fez aquele meio trabalho assim, categorias de base, aquela coisa toda, e agora as meninas estão aí alçando voos. Como é que foi para a VF receber essas notícias, essas informações? Como é que foi o ano da VF? Bom, dentro do nosso planejamento, nós entendemos que o ano da VF foi muito positivo. Nós saberíamos que, vamos lá por projetos, a equipe adulta, que é a vitrine, nós saberíamos que esse ano, em termos de resultado dentro da quadra, a nossa expectativa não era as melhores, porque nós sabíamos que iríamos passar por uma transição. O campeonato estadual, inclusive, quase não saiu, não é? Professor? Exatamente. E não tenho receio em dizer que ele saiu porque a AVF participou, por uma solicitação do presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, que me ligou. Carlos Cimino. Jean, a gente entende que é importante para Santa Maria participar, nós precisamos da AVF, tem uma história no estado e nós gostaríamos. E aí eu comentei algumas ponderações em relação a incentivo, então, desse governo que está saindo. Nós fizemos um acerto que nós iríamos ter alguma ajuda, não tivemos, mas não deixamos de honrar com a cidade de Santa Maria. Então,
a equipe adulta. Estamos muito felizes porque a gente fez uma transição. Umas 4 ou 5 atletas das categorias de base, inclusive uma atleta do infantil, participou do campeonato adulto. As gurias, umas 4 da equipe infanto participaram e a gente teve assim nas muito positivos. Um deles, a vitória, que nós tivemos 2 etapas, nas 2 primeiras ela não conseguiu jogar, por compromissos dela, e na terceira etapa ela jogou. Né? E provando a categoria dela, que é diferenciada sim, nós conseguimos os nossos melhores jogos, inclusive a vitória, nossa única vitória na competição, que foi contra o Erechim por 3-0. Uma equipe que há um final de semana anterior nós tínhamos perdido por 3-0. Então, muito a gente espera para 2017 da equipe adulta. Já a equipe infanto e infantil, sim, nós esperávamos muito e nós entendemos que o resultado veio. Um trabalho assim que eu entendo muito bem realizado pelo Maurício Fruete, que é o técnico das equipes. Um profissional que não se conteve, não se contentou com 2 dias de treinamento e fomos atrás. Semanas nós treinamos 4 vezes, 5 vezes, em vários locais onde dá para treinar. E ele conseguiu fazer um belo trabalho. Nós chegamos até a fase final das 2 competições, tanto no infantil quanto no infanto. Participamos da série prata no infanto e ficamos em 3º lugar. Então, tenho certeza que para os 2 próximos anos, nós vamos ter um abastecimento muito legal de atletas para a equipe adulta. A equipe infantil, muitas meninas vindas da cidade de Agudo, onde existe um professor chamado Pedro, que é pai de uma das atletas que está com a gente, um ser humano também, um técnico, um professor de educação física muito competente, vem fazendo um trabalho já há um bom tempo, e nós descobrimos esse trabalho e fomos lá catar atletas, né? Mas vem cá, a Guru está fazendo um excelente trabalho, e felizmente 3 vieram morar em Santa Maria, e nós tivemos a felicidade de tê-las na nossa equipe. A equipe Mirim foi uma equipe à parte. Por quê? Porque nós entendemos a comissão técnica de nós fazer um trabalho mais a longo prazo ainda. Foi a única equipe que não participou de campeonato via Federação Gaúcha de Vôlei. Por quê? Porque nós pegamos meninas que o ano que vem ainda vão ser mirim. Então nós fizemos todo um trabalho de base para o ano que vem, sim, aí nós criarmos uma expectativa em termos de resultado dentro da quadra dessas meninas. Fora esses 4 projetos, nós tivemos o projeto social da VF na Coab Tancredo Neves, onde nós iniciamos também de uma forma positiva, mas nós esperávamos também um apoio do governo municipal e acabou não acontecendo, então o projeto acabou se extinguindo antes do tempo. Pretendemos apresentar agora para a nova gestão uma proposta para que esse projeto tenha continuidade em 2017, 18, 19 e 20. Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouco, Jean, sobre a Priscila Bolzan, eleita a melhor bloqueadora. Que altura tem essa menina? Que idade ela tem? Como é que ela chegou a essa eleição? Como é que é feita a eleição assim das jogadoras? Bom, é feita pelo seguinte, tanto os árbitros quanto os técnicos que participam do estadual vão eleger os melhores atletas. Indicam em voto secreto. E aí se chega ao veredito, né? A Priscila é um caso muito legal, porque a Priscila nos procurou. Diz, Jean, posso treinar com vocês na VF no início desse ano? Eu falei, pode. Ela fez um teste, como todo mundo faz para entrar na nossa equipe adulta, passou. E é aquela menina assim, nota 10 dentro de quadra e fora de quadra. Ela pediu um treino extra, porque ela viu que no início, tecnicamente, ela estava um pouquinho defasada em relação aos outros atletas. E aí eu me predispus, todos os treinos, 20, 25 minutos antes, nós trabalhávamos bloqueio e ataque. Bloqueio e ataque, que são as 2 funções básicas do jogador de meio. Ela deve estar com 1,82, tá? E ela se sobressaiu muito, para nossa surpresa, porque foi o primeiro estadual dela esse ano, muito nesse quesito bloqueio. Mas, sinceramente, nem eu, nem ela nós esperávamos. Então foi muito legal quando a gente recebeu essa notícia, nós recebemos primeiro, e aí eu telefonei para elas, olha, tu tá com teus pais em casa? Então
bota eles do teu lado aí, coloca eles do teu lado. Aí eu ligo, olha, aconteceu isso, então foi muito legal. Pela entidade AVF, mas muito mais pela atleta, porque mereceu. Gia, primeiramente, dar os parabéns por esse trabalho, pensando na questão da formação do atleta, porque a gente gostaria, por exemplo, de esportes mais tradicionais. O vôlei é muito forte no Brasil, mas a gente, obviamente, está falando do futebol. Sim. E a gente sempre faz crítica ao esporte, ao futebol de Santa Maria, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Internacional de Santa Maria, mas nem por isso a gente não deixa de falar sobre a necessidade da formação dos jogadores, que eu bato muito na tecla, até sou chato com a questão da categoria de base, desde cedo. Não adianta pegar o atleta já com 17 anos, 18 anos, que vai ter uma série de coisas não trabalhadas, desde a parte tática, técnica, enfim. E a gente vê o exemplo da Chapecoense, pegando o lado positivo, uma cidade muito menor que Santa Maria em termos de população, claro, poder aquisitivo maior, porque foi atrás, as coisas não caíram no céu, mas que faz um trabalho sério, um trabalho de preparação não só da parte dentro de campo, mas também por parte dos dirigentes, uma preparação toda que envolve tudo que é o básico para o esporte dar certo. E a gente viu o sucesso que chegou a Chapecoense. A gente queria muito que o futebol em Santa Maria tivesse essa mentalidade. Mas hoje, tu acredita, se falava há 2 anos, toda essa grande introdução, porque se falava há 2 anos na profissionalização da VF no sentido de disputar a Liga Nacional, no sentido de disputar etapas maiores, voos maiores para a instituição AVF. E a gente vê esse trabalho consolidado da formação de jogadores e atletas indo para outros clubes. Esse projeto, de certa forma, se tornou um pouco passado, não se pensa na VF em termos desse tipo de voo, vamos dizer assim, de projeto, e hoje o foco de fato da VF é a formação dessas atletas? Creio que sim, porque nós tivemos, como toda agremiação tem um período, um auge, né? E nós entendemos que o nosso auge foi 2013, 2014 em relação a esta proposta para um upgrade. Trouxemos aqui em Santa Maria o responsável pela organização da Superliga Nacional de Vôlei. Numa mesma reunião, trouxemos o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei. Nos sentamos com o prefeito, mostramos o projeto. O projeto foi feito por mim e por um profissional do Rio do Sul que está há mais de 20 anos na Superliga. Todo ele certo. Prefeito, quero, vamos fazer. Aí, tendo esse aval, chegou numa hora para outras coisas não aconteceram. Não, eu falei naquela época que não aconteceram não por incompetência da VF. Pelo contrário, nós apresentamos tudo que nós podíamos apresentar do bom ou do melhor. Fomos ver as instalações do ginásio, tivemos o ginásio do Clube Dores, tudo foi feito como mando figurino. Mas não dependeu da VF. Ponto. Naquela época eu não falei muita coisa e tem muita coisa que eu ainda não vou falar porque é melhor. Temos até hoje contato com o senhor Renato Dávila, ele continua no mesmo lugar, lá na CBV. Temos contatos com vários profissionais do voleibol, da elite do brasileiro, do Brasil, tanto que trouxemos o Bernardinho ano passado para palestrar aqui. No momento em que nós tivermos um apoio, o projeto existe e eu tenho a tranquilidade de falar. No momento que alguém chegar e olha, a VF tem projeto, vamos colocar Santa Maria no cenário nacional do voleibol, não teremos dificuldade. O projeto está pronto, tem que ser aprovado por 2 esferas, ou o Ministério do Esporte, lei federal, ou a lei gaúcha, que parece que foi extinta e não foi extinta porque Bento se utilizou para participar agora da Superliga Nacional Masculina. Então o projeto existe, os contatos com os mais do vôlei brasileiro nós temos. Basta ter o apoio municipal. Então hoje, querendo ou não, em função disso, é mais a formação das atletas. Mais a formação das atletas, e eu também utilizar o exemplo da Chapecoense, que é algo planejado, né? Algo planejado, organizado, dificilmente pode dar errado, né? E tanto que a Vitória, que antes eu não tinha respondido para ti, a Vitória começou na VF aos 9 anos de idade, na categoria Mirim. Ela passou pelo Mirim, pelo Infantil. Pelo Infantil, ela já foi convocada para a Seleção Gaúcha Infantil. Já chamou a atenção dos técnicos da equipe da Seleção Gaúcha Infanto naquela época. Trocou de categoria. Esse ano ela foi pré-convocada de novo. E ela seria convocada em 2017. Mas surgiu esse interesse da equipe de Blumenau. Já para ela participar em 2017 da equipe Infanto, que ela vai ser essa categoria,
mas também da adulta. Né? E algo que não foi noticiário, e aqui em primeira mão, ela chegou até a AVF uma possibilidade, uma indicação para ela ir fazer testes, se não me engano agora, entre o Natal e o Ano Novo, na equipe do SESI de São Paulo. Que o SESI São Paulo vai promover uma peneira, uma seleção de atletas, e ela já teria sido indicada por uma pessoa que viu ela jogar o estadual aqui. Então, nos orgulha, por quê? Porque foi uma atleta que nós criamos dentro da AVF. Oferecemos as nossas condições, mas ela se desenvolveu e chegou aonde chegou, que não está certa a transferência dela ainda para o Blumenau 100%, depende de alguns ajustes, principalmente a questão de estudo, porque a equipe de lá tem um apoio de uma universidade. Sim. E aí, no início foi falado um número X de créditos, porque ela está cursando arquitetura aqui, e ela cursaria lá, e parece que poderia haver uma diminuição desses créditos da universidade lá, da faculdade. E talvez esse foi o empecilho criado para ainda não estar 100%. Por isso que o negócio não está fechado. Exatamente. Agora, eu quero te perguntar assim, sinceramente, assim, como é que é para você ver uma atleta que passou por categorias de base? Você viu ela começar a jogar vôlei aos 9 anos. Aí agora ela atinge uma maturidade e vem uma equipe de fora, e eu vou usar a expressão que tem que ser usada, a equipe está levando ela. Como é que é para você? Claro que é legal, porque você viu ela formar, mas você está perdendo uma jogadora que daqui a pouco poderia fazer parte de uma equipe adulta, tua, enfim, como é que é para você? Já chegou até me arrepiar. Estava já no nosso planejamento 2017. A levantadora titular da nossa equipe adulta era a Vitória, sem sombra de dúvida. Você já trabalha com um plano B, então? Estamos tendo que trabalhar. Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe onde que mais me doeu? Hoje eu sou o presidente da VF. Mais me doeu na hora que eu tive que assinar a ficha de transferência. Eu olhei para ela, os dois encheram os olhos de lágrimas, assim, né? É uma mistura de uma perda, né? Porque é um filho teu que tu cria, né? Aí vem cenas de vários campeonatos, várias ações dela. E aí, de certa forma, você não lembra do Ivan Walter também, que foi um atleta que teve uma situação assim? Que nós tivemos a felicidade também de trabalhar desde os 9 anos de idade, mas aí no Colégio Centenário. E aí o Ivan saiu para o mundo. E hoje está jogando na França, e já está, acho que pela 8ª temporada na Europa. Mas também pelo lado feliz, pela qualidade do trabalho que nós viemos desenvolvendo em termos de AVF até esse momento. E como bem falou, nós não criamos só a atleta Vitória, nós formamos o ser humano Vitória. Tanto que essa questão do esporte. estudo também está envolvida para que ela vá para Blumenau. Né? Dentro do esporte. E é uma preocupação nossa. E no meio do voleibol, você sabe que o voleibol é um pouquinho diferente, né? Os profissionais envolvidos, assim, puxando brasa para o nosso assado, nós entendemos e temos uma visualização do ser humano como um completo. Não é só jogar vôlei e esquecer o resto. Tanto que o Ivan é formado, né? E o Ivan hoje, já há 6 anos, ele criou uma empresa com os irmãos. Então, existe uma formação diferenciada no atleta de voleibol. Então, nós entendemos isso. Ficamos felizes, sim, mas ficamos tristes também por perder um filho que a gente criou. Pela perda, né, de certa forma. Não, muito legal esse teu depoimento aí, essa tua revelação assim também. Gia, eu gostaria de saber também de você, assim, ó, o país vive um momento de dificuldade financeira, né, é uma crise, isso inevitavelmente já respinga na vida minha, do Quintana, na tua, enfim, o pessoal que está aqui com a gente aqui no estúdio, o Vinícius Pimentel, cinegrafista, o Otávio Brasiliense também, que está me filmando nessa câmera aqui, ó. Então, de uma maneira ou de outra, isso acaba respingando. Isso mais cedo ou mais tarde está respingando no esporte também, né? Como é que você trabalha com o ano de 2017, com essa questão financeira do país, que inevitavelmente vai influenciar Santa Maria? A gente tem informações já de que, num primeiro momento, a Secretaria de Esportes ela deve trabalhar junto com a Secretaria da Cultura, ou seja, apenas uma secretaria juntando essas duas áreas. Como é que você vê isso para 2017? Mas, principalmente, para buscar patrocínio, porque me parece já que não vai ser uma temporada fácil, seja para o vôlei, seja Quintana para o futsal, né, que nós temos expoente, seja daqui a pouco para a própria canoagem, seja para esporte, sei lá, futebol americano, que também vem muito bem, o rugby.
Não vem uma temporada fácil aí para 2017. E como é que a VF já trabalha com esse planejamento? Eu vejo, por exemplo, que na camisa que você usa aí tem muitos patrocinadores. Estão todos confirmados para o ano que vem? Vou voltar um pouquinho no tempo, 2016, final de 2015, nós costumamos sempre apresentar nossas propostas de patrocínio, normalmente em novembro do ano para o ano seguinte. E quando de novembro de 2015, nós procuramos e apresentamos nossos projetos para algumas empresas que já nos patrocinavam. Resumindo, de 2015 para 2016, nós perdemos 3 patrocinadores. E os 3 patrocinadores, não porque não queriam mais patrocinar, não porque não acreditavam no projeto, pelo contrário, mas cada um mostrou a sua dificuldade financeira e o planejamento para 2016. E eu entendi perfeitamente. Desses 3, os 3 me deram carta branca para eu procurá-los em 2016 para 2017. Bom, já estamos entrando em contato com alguns patrocinadores e algumas novas empresas que nós queremos apresentar. Em relação ao que vocês estão vendo, a Construtora Jubim foi o nosso principal patrocinador em 2016, sem dúvida, nosso patrocinador master. A Super Tratores e a Pampeiro não foram nossos patrocinadores em 2016, foram nossos incentivadores fiscais via Lei Municipal do Esporte. Outros patrocinadores da VF em 2016, Eni Sports, que está com a gente desde 2008, e Brunet Advogados e Associados. Outras empresas que nos incentivaram, o Glione de Santa Maria. Então, essa batalha agora vai ser uma batalha, porque eu também tive em Novo Hamburgo sondando algumas empresas que patrocinavam a equipe de Novo Hamburgo. E eles também estão tendenciosos a 2017 não ser um ano economicamente favorável para as empresas, seja ela qual setor for. Então, nós estamos mantendo contato. Ainda não temos nada de concreto para 2017, o que me preocupa. Né? O Campeonato Estadual Adulto Feminino, por exemplo, de novo pode viver aquela gangorra de sai, não sai. Mas vai depender também, agora nós temos até o dia 9 para apresentar os nossos projetos para serem aprovados ou não via Lei Municipal do Esporte, o que em parte viabiliza as nossas participações nos 3 estaduais, infantil, infanto e adulto. Vamos apresentar amanhã esses projetos, vamos esperar ser aprovados, mas lógico que só do valor captado pelos projetos não conseguimos participar mesmo de nada. Nós precisamos das empresas patrocinadoras. Gê, só antes, quando fica falando que todo mundo tem um problema financeiro e apontar os guris, daqui um dia chegam os credores, batem na porta aqui... Vou localizá-los, né? Fica... Não, evidentemente é bom que a gente faça esse esclarecimento. Eu cito como exemplo, né? Porque são pessoas que trabalham aqui com a gente, enfim, e frequentemente a gente não só de esporte a gente comenta nos bastidores, mas também, digamos, né, da vida de cada um, enfim. É bom que seja feito esse esclarecimento. Brincadeiras à parte, que é só uma forma de a gente tentar descontrair um pouco. Exato. Em relação a 2007, a gente fez um programa, eu vou ser bem sincero contigo, foi um dos programas que eu mais tive prazer em fazer, participar, melhor dizendo. E eu de participar. Que a gente teve representante de 7 modalidades esportivas aqui no nosso estúdio e ouvir a situação de cada um, porque a gente acompanha às vezes isoladamente a VF, aí vai acompanhar isoladamente o futebol e assim vai cada situação. E a gente sempre acompanha a dificuldade isoladamente, mas aquele dia eram 7 modalidades conversando e tentando chegar a um só lugar. Tem essa questão da secretaria que será aglutinada com outras 2, mas eu queria saber, Gê, o que tu pensa em relação a 2017? Será que aquilo que a gente conversou aqui no programa das modalidades sentarem, do poder público procurar, mas se isso não ocorrer, das modalidades se unirem e procurarem o poder público? Porque a minha preocupação é o seguinte, daqui a pouco, se a entidade procura individualmente, daqui a pouco quem chegar primeiro leva. Ou quem atender um público maior leva, mas aquela entidade que ficou esperando que pudesse acontecer esse momento, por alguma promessa, ou por alguma situação, ou por alguma expectativa, acaba não sendo atendida. Então, o que tu imagina que possa ser construído nesse sentido para 2017? Bom, foi conversado aqui, né, nós com 7 entidades. Cada uma mostrou a sua insatisfação com a realidade do esporte local. Lembram?
Bom, o que eu penso em termos de política esportiva pública que foi comentado aqui? A realidade de Santa Maria. Santa Maria não tem só 2 esportes. Santa Maria tem várias modalidades esportivas. Se um hoje é expoente numa esfera, pode ser que amanhã não seja. Então, sempre vamos ter altos e baixos. O que eu espero? Já foi confirmada pelo novo prefeito que a unificação da Secretaria de Esporte com o turismo e com o lazer e com a cultura. O pessoal da cultura queria vincular o esporte para a educação. Ponto. Se espera, eu espero, né, que todos os esportes que representam realmente Santa Maria tenham uma atenção igual. Sintam-se representados, em outras palavras, né? Igual no próximo governo. Né? Por quê? Porque cada um que tem aqui tem a sua história. Não começou ontem. Uns mais, outros menos. Então, eu acho que todos têm que ser valorizados. Em termos de projeto social ou não são só 2 que têm projeto social, não são só 3 que têm projeto social, não são só 4. Vários têm. E se alguns não têm, poderiam ter mediante algum incentivo. Não é? Em termos de representatividade, também, cada um dentro do seu tamanho, dentro da sua possibilidade, representa sim Santa Maria, representou Santa Maria, tem uma história, a gente tem que respeitar a história de cada um dos esportes. Não podemos beneficiar A, B, C ou D. Temos sim que tentar contemplar de uma forma justa todos. Meu ponto de vista. Tá aí. E tomara que isso ocorra, né, Gerson? Tomara. Nós, como defensores do esporte, a gente teve a oportunidade até de conversar com o prefeito eleito, Jorge Pozzobon, no programa Construindo Saberes. E uma das pautas questionadas foi justamente a questão do esporte. E no programa ele até mencionou a questão dos soldiers, a questão da canoagem, como projetos que ele lembrava no momento, mas ele se colocou em aberto. Claro que existe a situação financeira. Mas eu acho que é muito importante a cidade como um todo abraçar, porque envolve a questão da educação, envolve a questão da saúde, envolve a questão da disciplina, a questão da violência, da segurança pública, a questão do esporte e também de levar o nome de Santa Maria adiante. Envolve uma série de coisas que isso é importante. Em relação também a patrocinadores, né? Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que gosto sempre de inovar, de empreender e de estar fazendo as coisas diferentes que os outros não fazem. Eu sou meio assim. Então, estamos trabalhando ainda em off, num projeto para 2017 da AVF, que se der certo, inclusive a gente está trabalhando com um administrador, uma pessoa formada em administração, porque a gente quer implantar esse projeto de uma forma segura e que ele venha a vingar. Acho que inovaremos em termos de Santa Maria. Então, temos 3 projetos novos para 2017. Que com o tempo nós vamos apresentar, depois que eles estiverem montados e prontos. Mas acho que vamos inovar em Santa Maria. Legal, bacana. Professor Jean-Pierre Ávila, presidente da AVF também, coordenador, né, da Associação Voleibol Futuro, a AVF, muito obrigado pela participação aqui no programa Central do Esporte. Tomara que 2017 seja uma temporada melhor para aquilo que já foi bom, né? Para a AVF em 2016 e muito melhor ainda para aquilo que daqui a pouco não tenha dado lá tão certo para a AVF em 2016. E desejar também boa sorte à Vitória, que dê tudo certo para ela, que ela consiga resolver essa questão dos estudos e enfim, consiga vingar. Quer dizer, eu falo isso, professor, sabendo que a AVF está perdendo uma atleta, né, Quintana? Mas que, de certa forma, está indo... Mas é fruto do sucesso do trabalho também. Exatamente, está conseguindo ganhar o mundo. É um perder ganhando. Né? Exatamente, ganhar o Brasil. E também, uma boa sorte também para Priscila Bolzan, que, como o Jean falava, ela buscou a AVF, intensificou os treinos e tudo mais e foi escolhida a melhor bloqueadora do Campeonato Gaúcho Adulto Feminino de Voleibol. Muito obrigado pela presença aqui no Central do Esporte. E gostaria de dar de presente para vocês essa camiseta da AVF e dizer que vocês a utilizem da melhor forma que vocês quiserem. Se quiserem fazer alguma ação social,
para donativos para Natal. Se quiserem colocar guardado lá no registro do programa, fica de presente uma camiseta nossa desse ano da comissão técnica, minha, do Maurício, do Juliano e de todas as atletas nossas, uma forma de agradecer não só o apoio que vocês têm dado ao esporte e à VF, mas sim uma maneira neutra e competente como eu vejo que vocês vêm trabalhando o esporte de Santa Maria. Nós aqui agradecemos. Para tu levantar que eu tô amarrado aqui. Nós aqui agradecemos, professor. Muito obrigado. Vamos mostrar aqui então na câmera do Vinícius Pimentel. Olha aqui a camisa, ó. Nós que agradecemos, professor. Na verdade, a nossa missão aqui é simplesmente incentivar... Fomos pegos de surpresa nessa, os né, projetos como os da VF, que realmente esse sim incentivam o esporte. Muito obrigado mesmo, professor. Obrigado pela sua participação aqui no Central do Esporte. Nós vamos fazer um intervalo agora, Quintana, e na volta nós vamos falar de cinema e futebol. Antes eu preciso fazer um registro, porque hoje, nesta terça-feira, 5h30 da tarde, foi realizada a missa de 7º dia, né, em homenagem ao Rafael Corrêa Gobato, ex-professor do Centro Universitário Franciscano e que era também fisioterapeuta da Associação Chapecoense de Futebol. Ele estava entre uma das 71 vítimas no acidente aéreo envolvendo o avião da Chapecoense. Essa missa foi celebrada na Capela São Francisco de Assis, aqui no Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano, e na oportunidade também foram lembradas, né, em memória, a irmã Anísia Margareta Schneider, que foi uma das idealizadoras do Centro Universitário Franciscano, e também da empreendedora do Santa Maria Shopping, a Lueni Sanchotet. Vamos fazer um minuto de intervalo e na sequência nós voltamos com mais Central do Esporte. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Central do Esporte está de volta aqui na TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando no canal 15 da NET. Eu quero lembrar também que você pode acompanhar esse programa na íntegra no nosso canal do YouTube. Anota aí, ó, Unifra Online. Falamos de voleibol, Quintana, no primeiro bloco do Central do Esporte. Neste segundo bloco é hora da gente falar de futebol e cinema. Acho que é uma coisa que tem tudo a ver, viu? É uma coisa muito legal e desde já eu quero parabenizar esses dois meninos que estão aqui. O Yuri Patias, que foi diretor do curta-metragem de Pai para Filho, Quintana, e também o Daniel Pilar, que foi o roteirista, né, do curta de Pai para Filho. Muito legal essa iniciativa desses meninos aí, viu? Que eu acho que tem tudo a ver, né? É uma mistura que dá muito certo, assim, a questão da emoção, o esporte por si só, ele pode ser simbolizado na palavra emoção. Exatamente. E eu tive a oportunidade de assistir e narra uma história bastante interessante, deixar eles falarem um pouquinho mais, mas que retrata essa questão da continuidade desse sentimento do amor pelo esporte. Sejam bem-vindos os protagonistas aqui então do De Pai para Filho, Yuri Patias e também o Daniel Pilar. Vocês são estudantes do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Querem tirar para o ímpar aí para ver quem é que vai responder a primeira pergunta? Tanto faz, né? Eu quero saber o seguinte, de onde é que surgiu a ideia de fazer um curta-metragem envolvendo essa paixão pelo futebol, essa coisa que passa, de fato, aqui no Brasil, literalmente passa de pai para filho? Bom, então acho que o Pilar pode começar, né? Bom, né, começa na cadeira de Cinema 2, né, na Unifra, que a gente tem que fazer um argumento ali para apresentar, né, fazer um roteiro, né, para apresentar para a banca ali de professores. E como eu, ali na minha ideia do que eu queria produzir, eu tive essa ideia de trazer essa história, de mostrar um pouco de como é passado essa coisa da paixão pelo futebol, a paixão pelo clube de futebol,
de geração em geração, na realidade, né? Tanto de pai para filho, ou como de irmão, mãe, filha, enfim. E como eu tenho uma história muito pessoal, própria também disso, né? Que é uma experiência própria, passada de avô para meu pai, de meu pai para mim. Então, realmente, eu quis fazer um roteiro baseado um pouco nessa minha experiência pessoal de amor pelo futebol. Legal, a gente está vendo imagens aí, né? E o curta-metragem de pai para filho, ele fala do Rafael, a paixão do Rafael pelo futebol, né? Que é transmitida para o Diego, que é filho dele. E uma arquibancada, eles estão dividindo aí sentimentos da vida, passado de geração em geração, em 3 épocas diferentes. Década de 50, eu tenho aqui, década de 80 e também a partir dos anos 2000. Vocês pegam 3 pontos bem interessantes da história do Inter de Santa Maria, porque a gente está vendo nas imagens aí, gurizada. E tem um elenco de peso nesse curta-metragem de vocês aí, Paulo Saldanha, tem também aí o Jader Guterres, né? Jader Guterres. Como é que rolou esse encontro de vocês aí para conversar com eles, para convidá-los para serem artistas do filme de vocês aí? Bom, esse de fato é um ponto muito importante, né? Contar com bons atores para contar uma boa história. Nós contamos, é claro, com o portfólio da professora Nelly, não é? Nelly Mombelli. Da Nelly Mombelli. No conhecimento desses atores, a gente já conhecia o trabalho deles, porque são atores muito famosos, principalmente aqui em Santa Maria, que desempenham um ótimo trabalho. E aí a gente foi encaixando as peças. Inicialmente pensando nos personagens desenhados pelo Daniel e se eles poderiam desenvolver bem essa função conforme aquilo que a gente imaginou. E conseguimos desenvolvendo essa ideia e fechou perfeitamente, né? A questão das décadas diferentes, né? Este foi um grande desafio. A gente teve que envelhecer o Paulo, desenvelhecer o Jader igualmente, então teve toda essa troca de fatores e eles como atores demonstraram um desempenho soberbo e o resultado foi esse que a gente gostou muito. Sim. Daniel, são 13 acadêmicos do curso de jornalismo, né, que participam ao todo. Isso. Vocês dois e mais 11 outros acadêmicos, é isso? Isso. Foi a nossa turma inteira de Cinema 2 que produziu esse curta-metragem. Então, nesse total, cada aluno desempenhou uma função dentro do curto. Legal. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho, porque aqui no jornalismo é tradicional, desde a implementação do curso, essa questão de trabalhar com cinema, a parte do cinema 1, que é mais a teórica, onde se busca um pouquinho da história do cinema e tudo mais, e o cinema 2 é a parte prática. É muito interessante porque os alunos eles têm noção de tudo, direção, da questão do roteiro, da questão não é subdireção, tem como se fosse uma vice-direção. O auxiliar. O auxiliar de direção. O auxiliar de diretor, a questão de iluminação, a questão de produção, quanto é difícil conseguir a questão do que vocês trabalham, os elementos do rádio mais antigo. Passa por uma série de coisas que realmente, se tu for trabalhar o cinema na concepção, tem a direção de arte, a direção de fotografia, uma série de coisas, direção de elenco. Então é uma experiência que marca, e inclusive tu até brincava com o Yuri fora do ar, aí vai ser cineasta, abre caminho. Para daqui a pouco, não é pelo fato de ser jornalista que não pode trabalhar com documentários ou cinema. A nossa instituição oferece um segmento nessa área do cinema com uma pós-graduação. Eu tive a oportunidade de ser aluno e para quem é apaixonado por cinema é uma oportunidade incrível. E dizer que esse documentário, esse curta-metragem, melhor dizendo, ele retrata uma coisa que eu acho muito importante para o esporte e quando a gente fala de futebol, é uma paixão que se dá ao natural e que para quem é fã do clube, como é o caso do Daniel, que ele falou que é uma situação da família dele, a gente procura não deixar morrer. A gente pegou o exemplo, por exemplo, acabou se tornando redundante agora, né? Mas a gente pegou o exemplo nisso do programa da Chapecoense. A história da Chapecoense é o envolvimento da cidade, o envolvimento dos primeiros gestores que passaram para os seus filhos, que a comunidade abraça. E o Inter já foi assim. Aqui em Santa Maria, o Internacional Santa Maria nos anos 80 fazia uma trajetória fantástica. Teve alguns períodos de regresso nos anos 90, em 2000 disputou aquela ascensão em 2007 para a primeira divisão do futebol gaúcho, onde depois em 2008 chegou a figurar na 3ª posição do campeonato. Era o Internacional representando de Santa Maria, levando novamente a cidade para a elite do futebol. E a gente, quando o desempenho dos últimos anos, a questão financeira, a estrutura dos times de Santa Maria, e a gente vê o torcedor se afastando um pouquinho, a gente fica triste por histórias como essa que eles narraram. Que a história é ficção, mas ela também é uma verdade por vários casos, como o Daniel acabou de narrar na família dele, que a gente sabe que se torna realidade, uma paixão, um amor pelo time da cidade. Perfeito. Daniel, você que fez a pesquisa para fazer assim esse enredo, assim, esse roteiro todo de daqui a pouco pegar essas 3 décadas, né, que são décadas até, eu diria assim, marcantes para a história do Inter de Santa Maria. Sim,
tinha deixado no roteiro predisposto ali as datas que eu queria filmar ali, que eu queria que fossem retratadas, e depois com a turma a gente foi fazendo uma pesquisa junto do que era importante a gente colocar, como a camiseta que foi usada na época, o jogo, por exemplo, a gente retrata o jogo do Inter contra o Vasco aqui em Santa Maria, a gente queria retratar momentos marcantes do time na história, né, do clube, né. Então a gente fez toda uma pesquisa, pegou o almanaque do clube, foi atrás de colecionador de camisa, para retratar todos esses momentos importantes do Inter de Santa Maria. Você gosta de futebol, Yuri? Essa é uma pergunta interessante pelo simples fato de que eu já fui muito mais fã de esporte. Na minha adolescência, lá com 13, 14 anos, eu gosto muito de cultura japonesa, então eu acompanhava um anime chamado Captain Tsubasa, que aqui ficou conhecido como Super Campeões, e isso me afloreceu, o gosto pelo futebol. Eu já gostava, e na época eu fiz escolinha e tudo mais, mas isso foi caindo com o passar do tempo. Então, dirigir um curta de futebol foi engraçado, na verdade, né? E até a gente teve que conversar bastante, principalmente porque o Daniel também me deu uma aula, né? Quando ele falou ali desse jogo, da década de 80, né? Ele queria narrar um jogo, foi o auge do Inter, né? Aquele jogo com o estádio cheio. E aí eu vou mudar um pouco o contexto da tua pergunta, até para contar uma curiosidade. Sim. Por exemplo, das magias das produções audiovisuais, né? Esse jogo, a gente quis deixar... A gente não podia encher o estádio, claro, né? Mas ali com utilização de câmera fechada e com, né, edição de áudio, a gente tentou transparecer que o estádio estava cheio. Então teve essas coisas legais. Internacional e Vasco é o jogo? Isso, a gente retratou, acho que, não me lembro, acho que 81, 82, acho que 81. O Inter 3-0 contra o Vasco aqui em Santa Maria. Vasco de Roberto Dinamite. Olha aí. Não, E que venceu e que foi goleado pelo Inter de Santa Maria por 3-0 aqui no estádio Presidente Vargas, Isso, né? isso é uma história muito marcante, né, da Sim. equipe, que todo torcedor sabe, né, que quem não viveu essa época ouviu falar, que foi um grande jogo aqui em Santa Maria, que a gente goleou, né, por 3-0, um time muito forte, né, do Vasco da Gama, né. Vamos dar uma olhadinha? Vamos acompanhar, a gente tem aí um trechinho pro pessoal em casa do ficar... curta-metragem do pessoal e aí depois na sequência os meninos vão dizer onde é que o pessoal pode assistir ele na íntegra e tudo mais. O Márcio Santos vai rodar pra gente um trechinho aí, ó. Oi, filho. E aí, como é que foi a aula? Chata! Não tem aula de matemática. Mas tu sabe que hoje tem jogo do Interzinho, né? E é contra o Vasco da Gama, um time lá do Rio de Janeiro. Eu até comprei uma camiseta aqui pra ti, olha só. Aí. Hã? Nossa! Valeu, pai! Meus colegas também vão! Presidente Vargas. Agora na área, Robson domina, dribla Mazarop, é gol! Gol do Internacional! Aponta para o centro do gramado e termina a partida. Internacional de Santa Maria 3. Internacional, prepara para chutar, vai chutar, ajuda! É só passar, cruzamento perfeito, é só ele, o goleiro levanta a bandeira, o pé assistente, impede, contra um, parecendo que Já era. e não deu para o Inter de Santa Maria. 20 papos de jogo, o clube perde mais uma no gauchão. Vocês chegaram a apresentar o curta já para a direção do Inter, para o pessoal acompanhar, assistir? Sim, na estreia aqui do curta-metragem, que foi aqui no pátio da Unifra, muitos diretores do Inter de Santa Maria, presidente do conselho, enfim, diversas pessoas vieram ver. E ainda tem agora o presidente, ele quer muito poder mostrar em alguma oportunidade, numa janta, em alguma coisa, ainda não foi feito, mas está se conversando para se mostrar assim, para um pessoal maior da diretoria do Inter de Santa Maria. Vocês imaginavam que esse trabalho de vocês, que é um trabalho de uma disciplina, do curso de jornalismo, daqui a pouco tomasse essa dimensão de daqui a pouco o clube
requerer o vídeo, requerer o curta-metragem para mostrar para jogadores, daqui a pouco para outros dirigentes. Como é que foi isso para vocês assim? Vocês ficaram surpresos ou não? Uma coisa interessante é que todo semestre se produz 1 ou 2 curta-metragens na disciplina de Cinema 2, mas curta-metragens que tratavam de esporte e especificamente de futebol a gente desconhecia, né? Então começou por aí, algo mais bem peculiar, né? Sim. Aí em segundo momento a diretoria do Inter, né, deu todo o apoio, inclusive na figuração foram torcedores do Interzinho que participaram, eles nos ajudaram em todos os momentos. E a repercussão que deu e que de fato foi positiva, mesmo o número de visualizações, conversando com a professora Nelly, a gente descobriu que é o curta com o maior número de visualizações no YouTube até hoje, dos produzidos aqui, e a repercussão ela está indo além. Nós recentemente participamos do 3º prêmio de jornalismo da Unifra, do qual ficamos em 2º lugar com o curta, e nas palavras da banca avaliadora foram só elogios, né? Principalmente, justamente na questão da narrativa, de tratar o esporte, como o Quintana falava, com essa emoção de passar para geração, porque apesar do Interzinho estar ali, ele na verdade ele figura como um plano de fundo, na verdade, né? O que está ali em voga mesmo é a questão sentimental. Exato. E a gente acha que conseguiu passar isso de forma muito coesa. E a banca avaliadora examinou isso de forma harmônica, inclusive nos recomendou que encaminhássemos para canais como Band Esportes, Fox Sports, ESPN, que abrem espaço para esse tipo de produção. E agora, nas férias, a gente pretende, para lapidar melhor e até mesmo para encaminhar esse material, filmar uma cena extra e a gente vai produzir provavelmente. Vamos produzir agora no restante dos janeiro, últimos dias do ano. Você só cuida quando apresentar para os diretores, o Daniel que conhece bem o pessoal lá, se chamar de Interzinho para os diretores, eles não vão gostar, viu? Porque é Internacional de Santa Maria. É ou não é, Daniel? Sim, a gente não gosta muito do termo Interzinho. Tu cuida? Tá, Yuri? Uma dica que a gente dá, né? Porque daqui a pouco o Yuri vai pegar o microfone e vai falar como diretor do curta-metragem. Queria parabenizar o rubros lá não vão pessoal do muito, Interzinho, não vai ficar bom. E você, Daniel, você imaginava essa repercussão toda positiva, enfim, de muitos dirigentes daqui a pouco se vendo também a partir da história, né, do avô pro pai, do pai pro filho, vendo histórias ali que passaram e eles mesmos se imaginando na arquibancada nessas décadas aí que vocês retratam no curta-metragem? Eu até, claro, imaginava um resultado que a gente teria, mas foi até além, né, do que eu imaginava, né, porque vendo o pessoal compartilhando ali depois que a gente publicou ali na internet, vendo o pessoal ali muito emocionado com o vídeo, falando que era a história deles, que retratava um pouco do que eles tinham passado. Também foi muito engraçado, não, mas muito tocante, que na estreia do curta-metragem teve presidente do Inter chorando ali com o que estava vendo, por causa que isso não só a história do Inter de Santa Maria, mas retrata a história de muitas pessoas com diferentes clubes. Então, não importa se é o Inter de Santa Maria ali que está sendo retratado, um torcedor de futebol acaba se vendo ali independente do clube que torce. Muito legal. Quantos dias de gravação envolveu tudo isso, hein, Yuri? Foram 3 dias de locações, né? Com diversas adversidades. O tempo não ajudava nunca, né? E outra coisa interessante é o número de horas que a gente passou envolvido com isso. O curta tem pouco mais de 7 minutos, mas se a gente for somar a pré-produção com os dias de gravação, todo o ecossistema, né? Sim, tudo. Tranquilamente passa de 70 horas, 80 horas, né? Então, isso é outra coisa engraçada, mas uma das grandes magias também das produções audiovisuais é a gente conseguir produzir e transportar tudo isso para uma película e deixar coeso e tratar de forma tão sentimental, eu acho, e peculiar como a gente conseguiu. Sabe que eu fiquei curioso por saber que cenas extras são essas que vocês querem colocar e o que é isso? O que faltou para essa história aí que vocês querem de repente colocar, hein? É um bônus, né? Eu acho que sempre dá para melhorar um trabalho. Inicialmente a gente pretende gravar algumas cenas mais dos jogadores no estádio. A gente acredita que pode adicionar melhor isso, mesmo porque tem uma pequena cena ali no finalzinho, né? Então acho que para ser melhor explorado até. Uma sugestão, não sei se a gente pode dar pitaco nessa questão, mas hoje em dia com as redes sociais eles podem abrir até para o torcedor, que assistir qual cena eles gostariam que fosse adicionada. Daqui a pouco uma forma até de interagir com o público, uma cena que eles sentiram falta para preencher esse trabalho. Exatamente. Hoje em dia as redes sociais facilitam nesse sentido, né? Sim, isso é muito Vocês, por exemplo, produziram esse trabalho, ele participou de prêmios, participou inclusive aqui na Unifra também. Como é que as pessoas fazem para acompanhar esse trabalho? As redes sociais hoje ajudam, né? A internet ajuda. Quem, por exemplo, não teve a oportunidade de acompanhar no lançamento, como é que faz para assistir ao De Pai para Filho? Bom, a gente tem a página oficial que foi criada durante a produção do curta, que é De Pai para Filho.
E recentemente ele foi colocado à disposição no YouTube. Então vai lá no YouTube, coloca lá no espaço, lá, né? De pai para filho, curta. O primeiro que vai se localizar é esse. É esse que vai aparecer lá e a pessoa clica e depois assistir, curta de pai para filho. E compartilhem. Compartilhem muito mais. Legal, gurizada. Muito bacana a iniciativa de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo desempenho e tomara que essas cenas extras aí que eles pretendem colocar a Quintana tragam exatamente isso que eles querem buscar também, imagens de jogadores ali, né, no curta-metragem. Eu sou suspeito para falar, eu sou fanático por esportes desde muito cedo. Eu tive a honra de fazer um documentário sobre o Internacional de Santa Maria. Justamente eu dei sorte naquela data de ascensão de 2007 e 2008, mas foi sorte pura, porque na época é aquele projeto experimental que a gente tem que fazer para finalizar a graduação, que não é a disciplina de cinema. E a gente quis fazer um curta que o nome é Uma Paixão Sem Divisão, um documentário, perdão, mas porque a gente acreditava que o Inter não subia, porque o Inter precisava de um milagre aquele ano para subir. E a gente foi acompanhando e mostrando a história da Comando Vermelho, mostrando a história de torcedores, o seu Jorge, que é garçom, que fica na torcida lá, e histórias de gente que guardou grama dos anos 90 com o gol do Badico e levou para casa. Cada história é fantástica, era um documentário jornalístico, não era tanto na área da ficção. E o Internacional não sobe naquele ano. O Internacional ganhou da Sapucaense fora de casa, ganhou do Pelotas dentro de casa, e aquilo que era para ser um documentário de registro virou um documentário com uma explosão no final. Nosso ex-cinegrafista aqui, o Paulinho Sangoia, atravessa o campo de joelhos, chorando com o irmão dele, é uma cena fantástica. Então o esporte, ele proporciona tudo isso que as pessoas não entendem. Aquela frase, não é somente futebol, não é. Envolve muito mais. Então assim, parabéns, porque muito dessa emoção é passada de pai para filho. Se tu tem na referência em casa daquela coisa de assistir o jogo, às vezes para ficar próximo do teu pai, tu acaba acompanhando, e aí quando vê, tu vira mais fanático que o teu próprio pai. É uma coisa fantástica. Parabéns pelo trabalho e tomara que esse trabalho cresça ainda mais, vá longe, ultrapasse as fronteiras do Rio Grande do Sul, realmente vá lá para cima, porque quando envolve essa questão sentimental e o laço familiar, tem mais que ir para frente mesmo. Quero aproveitar a presença de vocês aqui, e são dois futuros jornalistas. Como é que vocês estão vendo o esporte local de Santa Maria, principalmente o Inter de Santa Maria, que vem ano após ano aí, Daniel, tentando voltar para a primeira divisão e não consegue dar na trave, e às vezes não dá nem na trave, acaba passando longe da trave, às vezes vai lá na bandeirinha de escanteio. Como é que vocês estão vendo isso aí? Ultimamente está sendo bem complicado, aí teve questões muito difíceis para lidar, como por exemplo liberação do estádio. Esse ano teve o Inter de Santa Maria quase foi rebaixado, né? Lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado, e o Rio Grandense foi para a terceira divisão. Então o momento do futebol hoje em Santa Maria é bem complicado, assim, como foi comentado, está sendo bem difícil patrocinadores, investimento, e então assim, está tentando se fazer uma reformulação para conseguir voltar aos auges, como foi ali em 2008, voltar para a primeira divisão. Mas realmente assim, vejo a ideia principal dos clubes hoje é se manter vivo, praticamente. Hoje não tem como sonhar com primeira divisão, não tem como sonhar com voos maiores. Os dois clubes de Santa Maria hoje, a ideia mesmo é se manter vivos. Fora isso, fica muito difícil. Esse teu ponto de vista também, Yuri? Bom, na verdade eu vou pegar um caminho diferente do dele. Eu acho que o Quintana falou um negócio legal, que é a questão no bloco anterior até da diversidade dos esportes. Me parece que isso tem aflorado muito bem aqui em Santa Maria. A gente tem visto cada vez mais o futebol americano agora, né? A canoagem, o judô, né? Então é legal ver essa maior janela, porque a gente está muito ligado ao futebol, né? E de fato é um brilhante esporte, mas é legal que a gente também tenha essa maior pluralidade. Eu acredito e espero, né, que a nova administração realmente invista nessa maior diversidade, porque afinal de contas nós temos 2 atletas olímpicos aqui em Santa Maria e é necessário que se faça investimento nisso. Você também falou antes, Quintana, dos grandes benefícios que traz isso. Não é só esporte, é segurança pública, é saúde, é educação, é uma série de fatores que não são pincelados de forma harmônica e que é necessário que se veja com uma nova ótica. Legal. Estão bem de opinião, hein? Não, estão bem, os guris também. Bem de opinião. E assim, eu acho que juntando as duas opiniões e fazendo coro a elas, seja qual modalidade, o que a gente briga e luta aqui é que se busquem referências positivas de organização, de planejamento. Sabe, que o esporte ele não seja simplesmente juntar um pessoal e realizar um evento, realizar um torneio, participar, não. Até para respeitar torcedores como esses que estão na ficção, mas que esses da ficção representam pessoas da vida real. Então, que isso seja uma forma de respeitar e valorizar as pessoas e a cidade de Santa Maria.
Yuri Patias, Daniel Pilar, muito obrigado pela participação aqui no Central do Esporte. Quintana, mais uma vez obrigado pela parceria aqui no programa. Nós voltamos na próxima semana. O Central do Esporte também pode ser acompanhado na íntegra, sabe onde? No nosso canal do YouTube, Unifra Online. Um grande abraço a todos, até a próxima semana. Tchau!